E aí, galera, voltamos aqui pra falar de Black Mirror. Eu sou o Yuri. Eu sou a Mari. E a gente aqui vai comentar um pouquinho sobre a sétima temporada, né? Sétima temporada, gente. Que Nem sabia que isso caos. ia durar tanto tempo. É, assim, de onde vem tantas histórias, assim, né? Eu acho que a sétima temporada eu não assisti todas, acho que faltam só 2 episódios pra mim, porque, né, a gente tá aproveitando o tempo que a gente tem. Mas eu vi muita gente na internet falando que essa foi a temporada mais fraca, e eu acho que não terminei. Mas pelo que eu vi, eu acho que é só porque a gente já se acostumou com o absurdo. E como a gente tem essa tecnologia tão avançada hoje em dia, porque, tipo, tem episódios que você olha e você fala, pô, mas isso aqui já tá acontecendo de Né? certa forma. O cachorro que é aquele robô cachorro, isso já existe. Sim. O chat GPT já tá inteligência artificial. Já existe a Ashley O. É super possível hoje em dia você ver que agora os atores e cantores estão tendo que lutar para suas vozes não serem alteradas. Então, Verdade. eu acho que as críticas elas foram já foram meio que batidas assim. Então, agora o Black Mirror se tornou só mais uma história que funciona num universo que já estabelece, tanto que você vê easter eggs de outras histórias que aconteceram em outras É sempre temporadas. assim, né? Eles sempre estão conectando. Tem sempre um negocinho, um detalhe que é da primeira temporada, da É um universo terceira. expandido só. É um universo expandido de certa forma. Eles trouxeram a continuação de duas histórias antigas, que é a USS Callister, e a continuação de Bandersnatch, que ninguém lembra do Não, filme. mas se você vê, o primeiro episódio tem ligação com as abelhas robôs. Sim, Então sim. você vê que é o mesmo universo. Não, é. Não Indiretamente. todos os episódios, mas Não. alguns episódios Eu não sei compartilham se, do mesmo se. Eu não universo. sei se. Aquele episódio do que é bizarro do menino que trabalha na loja de comida. Uhum. Se é o mesmo que o namorado da menina do segundo episódio trabalhou. Que era uma franquia de galinha. Ah, sim, do Barnes, né? Não tem aquele menino Sim, do sim. joguinho? Que eu acho que era uma lanchonete que ele E eu trabalhava. acho Eu que não era lembro. essa. Pode ser. Entendeu? Acho que tem essas referências pequenas de você ver que é um universo muito compartilhado, assim. Que são, tipo, você vê o que funciona e o que não funciona, mas ainda assim eles estão só expandindo as histórias. Eu acho claro que a primeira temporada e até a terceira Até a tem terceira. coisas incríveis, tem episódios muito bons e episódios que são medianos. Explodem a cabeça da gente. Mas eu acho que esse é mais sobre. Fala mais sobre a humanidade do que a tecnologia em si. Sim, a tecnologia tá lá, mas eu acho que é isso. Eu acho que o apelo é muito mais sobre o humano. O que que uma pessoa pode fazer naquela situação. O primeiro episódio eu acho genial, porque ele já dá uma lapada na própria Netflix, que é justamente essa questão, essa crítica, essa denúncia desses anúncios e o que os serviços que a gente consome eles estão fazendo. Se a gente quiser um serviço um pouco melhor, a gente tem que pagar uma taxa extra, a gente tem que ou senão a gente vai ter um comercial do nada. Aham, Cara, quando eu saquei que ela tava fazendo comercial, aham. eu falei, não, não é possível que eles foram tão absurdos de chegar pra Porque esse caminho assim, ali. uma coisa é você ter um anúncio que te irrita no Spotify, um anúncio que te irrita no YouTube ou no E ela stream. tinha um anúncio com algoritmo, né? Porque É, eram a situações que palavra-chave. davam um clique nela e ela Isso. puxava um anúncio ali, E ela nem percebia, então, tipo, é como se desligasse ela e é aquilo, por assim, alguns não existe o segundos. almoço grátis, porque aquilo É, ali só foi. É porque eles te vendem uma coisa grandiosa no momento que você tá passando pela uma necessidade fragilidade sua. e fala, não, a gente vai fazer de graça, mas aí no final você fala, não, mas é porque a gente tá expandindo e agora a gente tem isso pro nosso servidor funcionar, você tem que. E também que você se vê preso nesse negócio porque você quer ter o conforto, quer ter a coisa Sim, funcionando, você quer ter a sua vida. Só que até que ponto você consegue ter a sua vida sem que você tenha que gastar muito dinheiro, né? Porque também fala sobre qualidade de vida na questão do dinheiro. Então ele é uma crítica sobre tempo e dinheiro e sobre até onde a pessoa vai pelo amado, é sabe? isso aí. Eu acho que É uma prova de amor ali, é né? uma prova de amor que desafia até a própria humanidade das pessoas, porque eles vão se tornando produtos. E aí, quando você tem essa pessoa que tá viva porque ela é um experimento e ela basicamente vira um produto, você começa a olhar e falar: nossa, isso é muito bizarro. Porque pra gente é normal um anúncio no meio do negócio porque a gente não quer pagar. Sim. E não muda a nossa vida, a gente só vai ter que ficar vendo um anúncio. Mas imagina quando você implanta esse método numa pessoa real. Aí você entende que não deveria ser assim, desse jeito. E aí a crítica funciona muito por isso. Sim, e o segundo episódio também é interessante e um pouco absurdo, porque é praticamente a vilã do episódio
é a Wanda. É a WandaVision. É uma mulher que cria uma realidade só dela através de dispositivos quânticos Por causa e do muita bullying. tecnologia por causa de um bullying que ela sofreu na época de escola. Então ela faz uma lista de vingança, né? E a última parada é a menina que criou O todo o boato. boato que gerou o bullying e ela se traumatizou, enfim. Mas esses dois primeiros episódios eu gosto muito. Eu também gostei. Pela questão da narrativa e desenvolvimento e a entrega que o elenco faz ali também, né? O casal. Eu super fiquei ali do lado deles, tipo, tu sente a dor do cara, Você se coloca no lugar deles, e né? você sente o alívio também quando tu vê que ele consegue recuperar a mulher. E aquele final pra mim é brutal, É. porque algo precisa ser feito, né? Eles Aham. vão continuar perdendo dinheiro, enfim, e tem que resolver aquilo ali de alguma forma. E eu acho que é a realidade de muitas pessoas também que se veem em problemas financeiros, assim. Sim, Você vê que a pessoa tem um tipo de vida e quando ela desce e ela se vê nessa situação em que tudo é abusivo, morar, viver, respirar é caro, e aí ele perde aquilo que tinha como normal, meio que você muda e você fala, cara, pra quê, né? Até que ponto a gente chega e qual é o nosso limite? E existe um limite porque nós somos humanos, nós não somos robôs, nós temos emoções, nós temos nosso corpo que cansa, claro. nós temos limitações, a gente às vezes acorda estressado, então acho que muito funciona e você nunca quer perder a sua essência. Eu acho que esse filme fala sobre perder a sua essência e até onde você vai pra manter aquilo. E aí você olha e fala assim, será que vale a pena, Eu acho que esse sabe? conceito cabe nos dois episódios, né? É, Tanto. é. Porque o dela também tem isso. Porque no final, apesar de dela derrotar a vilã da história, Eles ela são se até torna. contrapontos. São contrapontos, Porque exatamente. mostra porque depende do caráter da pessoa. Porque você vê um episódio em que o marido tá lutando tudo, e você vê um outro episódio que tem uma virada de chave sobre aquilo que tá acontecendo, mas você vê que ela não é uma pessoa que tem um caráter tão bom assim. Exato. Existe uma vontade de ser endeusada. É Literalmente. isso. Eu acho que eles conseguiram reciclar, de certa forma, conceitos nesses episódios, porque são 6 episódios. Sim. O primeiro e o segundo, eles casam da mesma forma que o episódio 4, se eu não me engano, com o 5, que é o do hotel e o da fotografia. O da Aham. fotografia eu acho que você não viu. Não. O do hotel você viu, Vi. porque é praticamente um filme gravado ao vivo com deepfake. Sim. Ela substitui, né, a produção substitui um ator pela atriz. E que é uma crítica muito grande sobre as produções hoje em dia, que nem, por exemplo, aí eu vou falar, o Minha Culpa. Gente, há pouco tempo teve a versão e já tinha uma outra versão Surgiu algum remake agora de de Londres. Londres. Aí você vê também aquele assim, que eu vi um que é 5 Dates para Ser Feliz, que é uma versão do filme. Aí fizeram um filme com o cara do After e da coisa 2 anos depois. E o roteiro é o mesmo filme, com um nome diferente, com atores diferentes. Que muda só um negocinho aqui, que nem, mudou a atriz, que nos anos 80 era um cara e agora é uma mulher. É literalmente isso. Eu acho que esse filme é muito sobre essa crítica, mas também é a crítica ao cinema, Sim, né? sem dúvida. Que A é indústria em si. a indústria Como ela toda tá produzindo. como produção e também traz essa questão dessa figura antiga, né? Do como o cinema clássico ele conversa de um jeito diferente, porque ele tem aquela coisa de ser único. Sim. Então, eu vi essa personagem que eu acho que, eu não sei, eu vou até pesquisar, que eu acho que ela foi muito inspirada na primeira It Girl, que é a Clara Bow. Você vê que o nome da personagem também é Clara, e é a história da Clara Bow, que é uma atriz que fez muito sucesso, e que a Taylor Swift até escreveu uma letra de uma música sobre essa atriz que fez muito sucesso, e que ela teve uma história muito trágica, ela teve muito problema de violência na vida e nas coisas que ela faz, então ela sempre foi uma atriz muito melancólica, e o final dela foi bem trágico. Então eu senti que eles tentaram fazer um paralelo ali, mostrando como usaria a tecnologia para trazer esse ícone que existiu Uhum. e interagir com o nosso universo e aí mostrar a melancolia e mostrar que por mais que seja um NPC, né, que seja uma inteligência artificial, ainda assim ela tá reproduzindo sentimentos humanos, né? O filme é sobre isso, sobre você criar um teatro e você comprar a ideia de que aquilo ali que tá sendo, aquele universo existe. Então, acho que esse episódio, por mais que ele tenha muitas falhas em questão, ele consegue... Eu entendo a crítica dele, tanto com o cinema, quanto com as questões de tecnologia, e também sobre essa ideia de mudar também o LGBT, né? Que, tipo assim, você vê que, tipo, tem um preconceito, e se você olhar no cinema... Aquela história consegue ser contada da mesma forma, mesmo com A duas questão de mulheres, trazer a entendeu? representatividade, né? Tipo, ele mostra ali que o amor, ele é universal. Ele não importa se tem um cara ou uma mulher interpretando, porque ali ele até mostra que se você
é uma coisa real, ele consegue ser até maior. Mas eu acho que é um episódio que não traz tanto o negócio da tecnologia assim quanto os outros episódios. Eu acho que eles trazem uma tecnologia muito absurda, que é literalmente, né? Você se desligar aqui nesse plano e Aham. você meio que ser Sua teletransportado, consciência aí pra a sua lá. consciência ir pra dentro de um filme e eles estarem reproduzindo um filme dentro do filme, É tipo basicamente ali. no AutoCAD versão. Eu acho que a tecnologia ela para ali, apesar da tecnologia ser o pontapé inicial, é pra falar sobre relacionamentos humanos ali. Sim. Até porque era uma atriz aqui, né, atual, que estava querendo buscar uma grande oportunidade na carreira dela Aham. e ela perdia muitos personagens, até pela questão ali do gênero dela. Então, porque eu não posso ocupar outros É espaços e porque tal? é aquela Vem essa crítica, assim, de discussão. tipo, os filmes antigamente, eles eram mais, assim, assado. Agora é tipo só tem que ter um Ryan Reynolds, tem que ter um Sim. Ryan E eles Gosling. citam os É, nomes, entendeu? Ele né? é uma crítica sobre. Existe um padrão de. A gente precisa nesse filme ter um Ryan Reynolds porque vai ter bilheteria e Porque tal. vai vender, E vai ser não, e comercial. ali mostra que o cinema, ele é muito mais do que ter um rostinho bonito. Ele foca na ideia de você comprar o filme na relação humana. E tanto que tem até a dona do estúdio que ela começa a falar, mas isso aqui não existe no original. E é É. muito dessa coisa de remake, né? Que você fica tipo, vale tudo, né? Ah, não, mas ela não fez isso aqui. Agora ela tá assim, agora ela é TikTok, agora ela não sei o E que, no final ela influencer. compra o filme, né? É, e aí ela vai Porque comprando ela o tem um filme outro olhar para porque uma ela obra que ela já vê que conhecia. a relação é isso. O filme ele tem que te impactar dessa forma. Então eu achei que ele foi muito mais positivo porque eu comecei a olhar por esses pontos assim que a gente convive com o É uma cinema. história interessante, apesar de ser um episódio extremamente arrastado. Eu senti Sim, o tempo, de todos os seis, eu senti muito tempo nesse episódio. sim. Eu falei, tá, É, aonde é que vai acontecer? Cadê tem a um virada? desperdício. É porque é isso que eu falo. Eles tentam. Ele é demorado, ele é demorado. Ele poderia ter até um pouco mais de trama, porque eu acho que assim, só botar uma personagem para duas personagens pra interagir metade do filme, do Do episódio. episódio, ele desperdiça muito, porque se você bota um vilão, que é o cara que faz o papel do marido dela, e aí você dá um plot twist naquela história ali, acho que você conseguiria transformar a coisa melhor. Eu acho que se ela tivesse inserida nesse filme e, na verdade, os Sim, personagens ganhassem consciência de que eles são apenas personagens, igual o Callister, né? sim. Que ela vai percebendo que o negócio é mais embaixo. Então, acho que só uma personagem ganhar uma consciência ali, acho que foi o desperdício do episódio. Pode Pra ser. mim. Não, pode ser, porque de fato, a gente só é guiado. Mas é isso, a gente é guiado pela atriz, né? Que foi literalmente jogada pra dentro de um filme. Então, ter uma visão mais ampla de outros personagens ali seria um negócio complicado de fazer, mas É. talvez eles pudessem ir pra um outro É caminho. porque quando a Clara, a Clara não, a Dorothy, né? Quando a Dorothy, ela tem a noção de que ela é um NPC, né? Que ela é um ser virtual criado pra ser um personagem. E ela ganha consciência quando ela sai Do rolo, né, do do filme. radio, que ela começa a ver, entrar nos dados e aí puxar dado de quem ela foi na vida real. E a vida trágica que ela teve de desperdício e de tristeza por não ter vivido um amor do jeito que ela deveria ter, eu acho que faltou o vilão dentro do filme. Pra mostrar que ela, por mais que ela seja só um personagem, ela teve essa virada de Sim, chave, é entendeu? porque o problema, na verdade, do episódio acaba sendo a como a protagonista ela tá vendo aquilo ali. Sim. Porque ela influencia, ela muda o roteiro. Não é só um Porque filme ela foi pra jogada ali. ela. Só que quando ela percebeu que aquilo ali era a vida, de certa forma, dela, É, era uma outra vida é isso dela, aí. ela se importa com aquela personagem e com aquele universo ali. Então, é muito mais sobre como ela reage a tudo aquilo ali que tá acontecendo em volta dela. Que ela sabe que não é real, mas de certa forma, pra ela se torna real, se torna E tem essa vida. questão também de, tipo, por exemplo, a gente tá falando só sobre o episódio, dá pra cortar o vídeo e a gente só fala sobre isso. Mas é porque ele dá muito cartucho pra gente poder debater. Por exemplo, ela gostava desse filme. É um filme que pra ela é um clássico. E aí ela tinha essa ideia dessa atriz. Então ela meio que vive aquilo ali com aquela atriz Sim, daquela forma. Então ela tem valor emocional. E aí vem aquela pergunta que fala assim: se você pudesse jantar com uma pessoa que já morreu, quem você jantaria, entendeu? Tipo, se você pudesse viver a vida com um personagem que você viu a sua vida inteira. Então tem essa questão também, que é essa fascinação pelo Sim. belo, que é o inalcançável. Eu acho que esse episódio é muito legal porque mostra pra você É lúdico, né? que ele tem um final. Eu não acho que é um final absurdo e não é um final triste. Eu não achei que é um final. É um final Ele esperançoso dá um ali, na final feliz verdade. pra personagem, entendeu? Não é um final perfeito. É um final bizarro, assim, de tragédia. Mas eu gostei da forma que terminou pra atriz. Eu acho que dá aquela esperança de você falar, poxa, gente,
eu queria que os filmes não tivessem tão perdidos assim. Acho que se a gente voltar um pouco no tempo e resgatar essa autenticidade, porque a Clara e a Dorothy, ela tinha a autenticidade Sim. do vamos ver no filme. Então acho que a crítica é sobre. Não vamos fazer uns filmes meia boca que nem o Minecraft. Vamos fazer um negócio que funciona e que impacta as pessoas, entendeu? Acho que é isso aí. E aí eu acho que, falando, te ouvindo e a gente conversando sobre isso, eu acho que você vai gostar ainda mais do episódio 5, porque basicamente é um cara em luto e ele começa a revisitar o passado dele entrando nas fotografias. Então vai ser Então aí é mais uma vez a tecnologia vindo e é, de certa forma, praticamente a mesma dinâmica do episódio do hotel. Só que aí tem mais profundidade Só porque literalmente. ele é... Porque ele entra na fotografia e ele tem a visão do ambiente daquela fotografia. Então ele consegue lembrar e conversar com a assistente virtual o que aconteceu naquele dia. Aquela foto ali fez um registro de um momento, mas o que estava acontecendo? Qual era o contexto? Era um cenário que eu estava brigado com a minha mulher, ou foi um cenário que eu a conheci, foi aqui que eu me apaixonei. Então ele vai revisitando a história dele, o passado dele com a ex-mulher dele, e ao mesmo tempo descobrindo coisas que na época tinham passado batido para ele. Então é muito interessante a questão de tratar o luto e de reviver momentos. O que você daria para reviver um grande momento da sua vida? Quando você pega uma fotografia, nossa, esse dia aqui foi foda, eu fiz Porque isso, a fotografia parou no tempo. Exatamente. Então se você pudesse voltar no tempo e... Ele volta e ele literalmente mergulha. Entendi. É uma história muito bonita, assim. Fala muito sobre luto, sobre depressão, mas sobre isso, sobre se redescobrir, se reencontrar no que você não deu importância no seu passado. Então, eu acho que essa temporada fala sobre a humanidade, mas eles tentaram escrever episódios que eles ou eram um contraponto, ou de certa forma usavam a mesma dinâmica e são meio que um complemento. A gente tem 2 episódios que falam sobre jogos, a gente tem 2 episódios que falam sobre mergulhar em algum tipo de arte, seja num filme ou numa fotografia. E a gente tem esses 2 episódios que falam sobre questão de poder, o que você faria para atingir seu objetivo e para ter a pessoa amada do seu lado, por exemplo. Então a gente não fica tão absurdo agora quando assiste Black Mirror, porque muita coisa que a gente viu antes já se tornou tão palpável pra gente ou tão real que agora pra chocar a gente hoje em dia vai ser difícil o episódio chocar. Então eu acho que essa temporada traz mais um convite pra gente continuar refletindo sobre o que a tecnologia faz com a nossa vida e como a gente se portaria em certas situações ali. Porque pode ser um teste de caráter ou pode ser simplesmente um teste sentimental mesmo pra você. E faz você refletir sobre si mesmo, assim. Se eu estivesse no lugar desse personagem, o que eu faria com esse poder, né? Porque eu acho que a maioria dos filmes, ele traz essa questão de ultrapassar. O episódio do jogo é muito sobre nós como sociedade. Você vê que tem uma guerra de poder entre um e o outro. Sim. E existe uma moral da história de mostrar, gente... É que ele fala, o Colin, né? Ele fala assim, o que a maioria dos jogos são? Conflito. E o que nós, como humanos, fazemos o tempo todo? Sempre entramos em conflito, sempre estamos em guerra, sempre tem uma questão de poder. A gente vê hoje em dia o mundo assim, a China e os Estados Unidos, é isso aí, literalmente. É um querendo mostrar que tem mais poder do que o outro e não aceitando o negócio, em vez de você coexistir, cooperar, viver num negócio que faça um sentido. Então, eu acho que a crítica desse desenho é muito louco, né? Desse episódio é muito louco, porque é uma coisa que todo mundo tem uma noção. Mas e se chegasse nesse extremo de ter um jogo que, né, literalmente ele é mais inteligente do que você e que ele pode fazer o que ele fez, entendeu? Então acho que vai... Não é tão absurdo também. Não. Esse é o ponto, tipo, as pessoas falam, antigamente eram obras de arte, mas eu olho e falo, poxa gente, mas vamos parar pra só questionar um pouco, que eu acho que é isso. O Black Mirror, eu acho que o criador, ele fala que, tipo... se eu não tiver o que falar, eu não vou fazer mais, entendeu? Eu só vou fazer quando eu tiver o que falar. E eu acho que o episódio do joguinho, dos caras que se envolvem no jogo, ele super combina nessa temporada também. Então, acho que deixou de ser absurdo pra mostrar de, tipo, não precisa ser um absurdo. A gente só precisa ter um olhar crítico e tirar disso e falar, poxa, eu não quero ser uma pessoa que abusa do chat GPT e vira uma pessoa burra. Sim. Entendeu? Então acho que é isso, é de tipo, tá, gente, a tecnologia tá muito avançada, o mundo tá muito caótico, pandemias aconteceram, bichos estão sendo extintos, mas o que você vai fazer a partir daí? E se do nada surgir uma tecnologia que você pode alterar a realidade? O que você vai fazer com esse poder, entendeu? Então acho que é muito what if. Sim, isso que eu ia falar agora. Black Mirror virou um grande e se? O que aconteceria se?
Se o mundo tivesse um joguinho, se você tivesse um poder de alterar a realidade, se você tivesse o poder de salvar a sua pessoa que você ama por um plano, Sim. tipo Netflix. Não, então, essa temporada foi muito Arif. Muito, muito muito, what muito. if. Eu senti a vibe de assistir, né? Tipo, e se você pudesse gravar um filme com a atriz que morreu já, e aí, tipo, é só usar um aplicativo e você entra lá dentro dele, não sei o quê. E aí você tá rolando, porque é uma forma muito mais fácil de fazer o filme, né? Porque o cara monta ali o 3D, você bota a sua consciência ali, grava. Porque os atores é só um remake do filme, então você só precisa mudar uma pessoa naquele filme. Você precisa só de Sim. um ator. O resto é só pessoa da produção, do efeito especial. Entendeu? Então acho que eu não tenho crítica de, tipo, olhar. Eu já acho que tiveram um outro episódio de Black Mirror que não fizeram sentido. E esse eles fazem sentido. Não, eu acho que o Black Mirror sempre vai ter uma história, foi isso que ele fala, né, o criador. Eu acho que todo episódio tem uma história, tem uma moral ali. Cabe a gente escolher se foi dirigido e foi conduzido a história de uma maneira atrativa pra gente, ou se foi algo que não teve tanto brilho, não teve tanta significância. Mas eu acho que eles cumprem o seu papel. Cada episódio faz a gente refletir, tanto que a Aham. gente conversa e debate sobre, né? É porque assim, o Black Mirror era muito sobre o absurdo da tecnologia e até onde ela vai chegar pra prejudicar. Mas eu acho que agora eles estão vendo que, tipo assim, e se a gente puder conversar antes de prejudicar? Uhum. Entendeu? Tipo, é um absurdo o que acontece? É um absurdo. Mas não tá muito longe da nossa realidade. Então, se a gente aumentar um pouquinho aqui a frequência, pra fazer você refletir no que você já vive. Então, acho que esse que eles fizeram. Eles tiraram um pouco do absurdo lá em cima, Sim. de chocar e de violência, que eu acho que também é uma coisa que a gente não quer muito hoje em dia assistir, porque teve uma pandemia, teve perdas e coisas, e de trazer a esperança de. Parece até que ele tá querendo passar uma mensagem. Olha, gente, isso aqui é tudo ruim. Mas e se a gente São pensar alertas, assim, são entendeu? alertas. E aí no final, tipo assim, quando ele for fazer a última temporada, vai ser tipo, o mundo perfeito. Então acho que será que ele. Ou o mundo explodindo. Ou os universos, né? Porque É. dentro de Black Mirror existem vários Vários universos ali. universos. Ele vai dar alguma forma de resetar o universo ou simplesmente de apagar o universo. Aí a gente vai, volta pros dinossauros e tá tudo certo. E é isso. Mas aí conta nos comentários se você gostou da sétima temporada, o que faltou nesses episódios, qual o seu favorito e se você tá esperando aí pra uma oitava temporada, quem sabe. É isso.